Sim, irmão. Boa noite. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Eu vou meditar hoje um texto de Isaías 6. A última vez que eu preguei, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de Isaías, a gente meditou um pouco nesse texto, mas a gente pegou só o início desse capítulo. Mas hoje a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre o que aconteceu aqui nesse capítulo, para a gente explorar bem mais o que ele pode oferecer para a gente. Amém? Isaías 6. Bem, esse texto aqui, pelo próprio nome do livro, quem narra ele é o profeta Isaías. Bem, o profeta Isaías ele foi um dos escritores do Antigo Testamento que profetizou em Judá, o povo de Israel, entre os séculos 8 e 7 a.C. Isaías escreveu, esse daqui deve ser o livro profético mais longo da Bíblia. De acordo com a tradição judaica, provavelmente Isaías ele era de linhagem real, certo? Ou seja, ele tinha alguma linhagem ali com a realeza da época. Certo? Por quê? Pelo menos umas 3 vezes, o profeta Isaías ele é designado como o filho de Amós, ou seja, o filho de alguém que provavelmente era importante. Então, ele provavelmente tinha um renome naquela época. Fora que, se a gente for ler o livro de Isaías, a gente vê que ele tem uma linguagem muito culta, ele é quase um poeta, ele se expressa muito bem, ele é muito culto, né? E uma pessoa naquela época, só de saber escrever, já era algo fora do normal. Agora, Isaías ele possui uma habilidade com a escrita fantástica, ele é um dos maiores escritores da época dele. Bem, o profeta Isaías ele foi chamado para exercer o seu ministério em aproximadamente 739 a.C., o ano que morreu o famoso rei Uzias, que eu falei sobre ele na última vez que eu preguei. Bem, o relato bíblico, esse aqui é o capítulo 6, né? Não é o início do livro. A gente dá a impressão de que o chamado de Isaías ocorreu aqui, né? Pode não ser muito claro se Isaías ele já profetizava antes ou o chamado dele foi aqui. Mas, enfim, isso não é importante. Mas, enfim, a gente está familiarizado com a natureza de Isaías, com quem ele foi. E, nesse contexto aqui, no ano da morte do rei Uzias, o povo de Judá, Israel, estava em declínio. Tinha se afastado do Senhor, caiu em idolatria, em pecado e em maldade. Então, mais uma vez, o povo de Israel, ou Judá, está mergulhado em pecado. E a gente vê isso no decorrer de toda a Bíblia, né? A gente tem a impressão de que todo povo, a natureza humana, ela tende mortalmente ao mal e ao pecado. A gente vê isso em toda a história da Bíblia e a gente vê isso hoje em dia também. E como era de costume, desde que Israel era Israel, desde antes de Israel, quando o povo se desviava de vez de Deus, se afastava totalmente de Deus, Deus levanta um profeta ou profetas para proclamar uma mensagem de arrependimento e de salvação. Então, Isaías foi um desses profetas, foi levantado para pregar essa mensagem de arrependimento. E nós temos a impressão de que, observando essas histórias da Bíblia, todo esse contexto de pecado, de desvio, e que os verdadeiros filhos de Deus, eles são sempre minoria no mundo, né? A gente tem, às vezes, essa impressão. A gente vê logo nessa história de Judá e Israel. Judá, da tribo de Judá, eram 12 tribos, né? O povo ali de Judá, além de Judá, tinha algumas outras tribos, como os levitas e os remanescentes de algumas outras que optaram por ficar em Judá. Mas o restante das 10 tribos, elas caíram totalmente em pecado. Deus enviou inimigos para trazer juízo sobre eles. Eles não se arrependeram e tanto é que todo o povo acabou se dispersando. Os estudiosos dizem que não se sabe o que aconteceu com o restante dessas tribos, né? Mas enfim, a gente vê também, muito antes de Israel existir como reino de Israel, a história a gente vê lá na época do Êxodo, no deserto, a história lá de Josué e Caleb, por exemplo, os 10 espias. 10 espias
Na verdade eram 12, né? Eram para cada tribo, eram 10. Eram 12, né? Então, 12 espias. Vão espiar a terra, que era por promessa, pertencia ao povo de Deus. Desses 12, apenas 2 trouxeram um relatório digno da palavra de Deus. Um relatório positivo. Os 12, apenas 2. Então, era 2 contra 10, né? Eles eram minoria ali, né? E toda aquela geração ali que entrou no deserto, todos eles, daquela geração, morreram no deserto devido à sua incredulidade, à sua murmuração. Daquela geração ali, apenas Josué e Caleb acabaram entrando na terra da promessa. Bem, estatisticamente é um número bem pequeno, né? Apenas 2. Então a gente tem a impressão de que o povo ele é, por natureza, tendencioso ao mal, né? Tendencioso à idolatria e ao afastamento de Deus. O que dirá também da história lá de Noé, né? Apenas Noé, na época dele, era digno de salvação. Então, ele só foi salvo ele e a família dele, né? Então, naquela época, o povo, na verdade, a raça humana estava tão mergulhada em pecado, em devassidão, que já não havia mais como proceder com eles. Então, só o que restou para eles foi a condenação, apenas a destruição. Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso e poupou a Noé, que era um homem justo no meio de tanta sujeira, de tanto pecado e de tanto mal. E o que dizer também dos profetas, de todos os profetas da Bíblia? Falar de Isaías, Jeremias, Elias, dentre outros. A gente tem a impressão, quando a gente vê a história deles, de que eles parecem um homem lutando contra o mundo, né? Eles contra todos. Então eles vão lá, pregam uma palavra de arrependimento, de salvação, pregam uma palavra de amor, e o povo rejeita. Não só rejeita, como quer matar os profetas que estão trazendo aquela mensagem, né? A gente for ver a história de Jeremias, é uma história quase que cansativa de se ler. Ele está toda hora chorando pelo povo, pregando mensagem de arrependimento, de perdição, anunciando a perdição do povo. E ele vai pregar e a multidão ao redor quer matar ele. E por circunstâncias da época, ele acaba não sendo morto, mas é impressionante, ele é atirado em postos, ele é espancado, ele é preso. Na época do exílio ali do povo de Israel. Então é impressionante como que às vezes parece que um justo ele está lutando sozinho contra o resto do mundo banhado em devassidão. Isso acontece com todos os profetas. Já mencionei Isaías, Elias também foi um grande profeta. Vamos falar sobre Jonas, que Jonas já estava tão desacreditado, que ele já não queria nem mais pregar a palavra, ele já não queria nem que ninguém se arrependesse, ele queria que a destruição completa viesse de uma vez, não é? Então, esse primeiro ponto, eu não mencionei o título, mas seria: vale realmente a pena perseverar na fé? Bem, voltando a esse texto de Isaías, ele aceita o chamado para pregar essa mensagem de arrependimento, arrependimento ao povo. Então, Deus pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? O que é que Isaías responde? Eis-me aqui, envia-me, né? Então, mas é interessante que logo depois, Deus faz uma declaração interessante. Vá lá e torne o coração desse povo duro. Eles não vão receber a palavra. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Ou seja, era uma mensagem que devia ser pregada, mas Deus já estava anunciando que o povo não a receberia, não aceitaria, que ele endureceria o coração. E era necessário que houvesse essa dureza de coração. Era necessário que não houvesse arrependimento, porque nessa situação aqui, o povo já estava tão banhado nessa devassidão que ele já não... Deus já não quis mais conceder o livramento que aquele povo, que Deus tanto queria daquele povo. Então, aquele povo, Deus já anuncia logo, anuncie, mas esse povo ele não vai receber essa palavra. Então, era necessário que o juízo caísse sobre Israel. Era necessário o juízo. Então, a reflexão que eu queria trazer
Isaías, ele aceita esse chamado. Né? Eu já mencionei aqui, Isaías, quando nessa circunstância aqui, ele era um cara jovem, ele devia ter entre 18 e 21 anos. Então ele recebe essa missão de pregar essa mensagem de arrependimento, sabendo o que é que vinha pela frente. Então, realmente, o que passou pela cabeça de Isaías? Isaías, onde foi que você se meteu, né, cara? Como é que pode você receber uma missão dessa, logo você não tem nem capacidade nenhuma, você já admitiu que você é um homem pecador, você é um homem de lábios impuros, que habita no meio de todo um povo de lábios impuros. Como é que você vai logo se meter nessa, sabendo de todo o sofrimento e humilhação que vem pela frente? Mas Isaías, ele aceita esse chamado, mesmo sabendo dessas circunstâncias. E a pergunta que eu faço essa noite, uma reflexão, se fosse você nessa situação, você aceitaria esse chamado? Então Deus vem, a quem enviarei? Você, pois é, Senhor. Quem se enviará? Né? Quem irá por nós? Você, Senhor, mas não se preocupe. Eu vou compartilhar essa mensagem aí por e-mail, nos meus stories. Eu vou colar alguns cartazes, certo? Procura-se profeta. Quais são os requisitos? Ter uma boa oratória, ser totalmente justo e sofrer pela causa. Tá? Carga horária, 24 horas por dia. Salário, humilhação e uma morte dolorosa. Segundo a tradição judaica, Isaías, se a tradição estiver correta, Isaías morreu cerrado ao meio. Então, os interessados entrem em contato. Bem, então o que leva um profeta a seguir com perseverança no meio de tanta devassidão e de tanto pecado? O que leva um homem em sã consciência, no meio de um povo que é claramente mau, permanecer justo e temente a Deus? E não só isso, mas buscar pregar uma mensagem, buscar lutar contra o mundo para pregar essa palavra de Deus. Isaías, ele já era um homem justo, provavelmente. Na verdade, ele não era porque ele reconhecia que era pecador, né? Tinha os lábios impuros. Ele reconhecia o próprio pecado. Mas ele, obviamente, sendo um profeta, ele guardava em si um temor ao Senhor. Então, será que isso já não bastava? Eu já estou salvo. Para que eu vou me meter no meio dessa gente aí? Eu já estou salvo. Senhor, manda outro. Manda um aí que tenha mais coragem. Manda um aí que tenha um braço mais forte, ou então porta uma espada. Porque para mim não vai não. Então, o que leva um profeta, o que leva um homem de Deus a seguir com perseverança no meio de tanto pecado? O que leva esse profeta a encarar um desafio desse? É isso que eu queria meditar e trazer isso para os dias de hoje, né? O que leva uma pessoa hoje em dia a perseverar em fé, a perseverar na palavra? Agora eu queria abrir, ainda em Isaías, o capítulo 61. Isaías 61, do 1 ao 4. Versículo 1. O Espírito soberano, que eu estava acostumado em outra versão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, atenção externa, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em outra versão, para a manifestação da sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração
em geração. Esse texto de Isaías 61, esse início, ele é mencionado por Jesus, na verdade ele é dito por Jesus em uma sinagoga, onde ele menciona, né, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, dar vista aos cegos. E quando Jesus fala isso, ele cumpre uma profecia, essa profecia de Isaías. Né? Jesus vem com o Espírito do Senhor sobre ele para manifestar toda essa glória de Deus. Então, a gente vê aqui, nesse capítulo, que Isaías ele anuncia não só uma mensagem de juízo, como também de bondade e de misericórdia de Deus. E é sempre assim. Sempre assim. O povo cai, o povo se desvia, ele cai em idolatria, ele peca. Porém, Deus traz essa mensagem de retorno, de arrependimento, e ele vem com sua misericórdia, com seu amor e com sua salvação. E isso acaba ficando para o povo decidir se ele aceita essa salvação, se ele aceita essa bênção, ou ele aceita a condenação e a maldição. Então, nesse texto aqui, Isaías faz um anúncio da bondade e misericórdia de Deus. E Deus, nesse texto aqui, chama esses remanescentes de Israel, esses justos, esses santos, de carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Se a gente voltar lá em Isaías 6, versículo 13, vamos relembrar como que ele fala no final. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Está falando sobre o povo a qual a mensagem tem que ser anunciada. Ainda que sobre a 10ª parte desse povo e o resto seja destruído. Essa questão da 10ª parte é só uma expressão que indica pequena quantidade, certo? Não seria um número fechado, mas é simbólico. Como terebinto ou como carvalho, os quais, depois de derrubados, ainda ficam o topo. Então, o carvalho, nessa citação aqui, representa algo forte, algo grandioso, algo que é firmado em algo que dificilmente vai cair. Né? Então, depois de derrubados, ainda ficam o topo. Então, mesmo depois de derrubados, esses carvalhos permanecem aquele sinal ali no chão, né? Ainda fica uma parte dele ali no chão. Assim, a santa semente é o seu topo. Então, nesse final, o versículo de Isaías 6, fala sobre... Então, vamos só recapitular. Deus manda Isaías pregar uma mensagem de arrependimento, só que o povo não receberia essa mensagem. Então, para que pregar isso? Para que vir com essa pregação? Não faz sentido, mas isso é explicado no final do texto. Ele fala sobre essa santa semente. Então, ainda que o povo não receba essa mensagem, ainda que o povo continue afastado do Senhor, ainda que o povo sofra o juízo de Deus, essa santa semente, ela fica ali plantada. Essa santa semente, ela vai ficar ali guardada e ela germinará no futuro. Essa santa semente, ela é plantada pelo Senhor. Ela germinará. Isaías, por diversas vezes, nos textos dele, usa essa analogia de plantio, de semente. Né? Então, lá no anúncio lá do Messias, porque vai subindo perante ele como um renovo, como uma raiz de uma terra seca. Né? Então, Isaías usa muito essa analogia de algo natural, né? Algo que vem da terra, algo que é plantado, algo que é semeado. Então, hoje em dia, muitas vezes, trazendo para os dias de hoje, a gente prega a mensagem, essa mensagem é pregada, e às vezes a gente tem a impressão de que, tem a impressão não, realmente acontece, as pessoas não quererem receber, as pessoas não aceitam a verdade, as pessoas só querem acreditar naquilo que elas querem. Então, elas não aceitam essa santa mensagem, essa mensagem de salvação e arrependimento. E a gente tem a impressão de que, às vezes, o pregar ele é inútil, de que as palavras são vãs, né? Mas não é isso que a Bíblia fala. Mesmo que o povo não receba essa mensagem, essa santa semente, ela é plantada. E ela, uma hora, germinará. Não depende da gente. Não é a gente que planta algo. A gente apenas prega. Né? Então, essa semente é plantada pelo Senhor e ela brotará e fará a diferença.
Então há esses remanescentes, né? Se a gente for lembrar lá da história de Elias e os 7.000 que perseveraram, por exemplo. Então a gente tem todo o ministério de Elias, todo o ministério de poder que ele tinha, as mensagens de condenação para os profetas de Baal, para o povo que adorava aquela figura, o povo que sacrificava pessoas em nome daquela divindade. Em uma época, em uma circunstância que os profetas eram duramente perseguidos e mortos. Naquela época, determinado homem chegou a esconder em alguns locais 50 profetas com risco de serem mortos. Né? Então, os profetas eles eram realmente mortos naquela época. E Elias faz todo aquele espetáculo lá, aquela manifestação da glória de Deus no monte, em que ele mata os profetas de Baal, aquele fogo que cai do céu, que consome o holocausto, toda aquela manifestação de glória. E ainda assim, o povo não recebeu a mensagem. Mesmo assim, o povo não creu no Senhor e Salvador da vida deles. Né? E imagina só, com toda aquela manifestação de glória, todas as palavras, ainda assim o povo não recebeu. E a tal rainha lá ainda mandou matar Elias. Então, imagina só Elias, tanto preguei, tanta manifestação de poder, tanta glória, e ainda assim eles não receberam. Nossa, parece que foi inútil, né? E agora eles estão buscando me matar. Eu fui o único que sobrou. Isaías cai em depressão, ele foge, fica em cavernas, e o Senhor vai buscar Isaías. O Senhor manda anjos, o Senhor alimenta Isaías desejando realmente a morte. Isaías estava em depressão. E quando eu falei Isaías umas 5 vezes, foi? Elias, mas você entendeu que era Elias, né? Entendi. Eu botei aqui de Elias, está falando errado. Mas enfim, Elias. Então, quando Elias ele é confrontado por Deus, quando ele está nesse momento aí de desânimo, de depressão, Deus pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Aí, não, Senhor, é que eu fui justo, eu preguei a palavra, eu temia o Senhor, mas o povo de Deus ele não recebeu a palavra, ele continua mal. E não apenas isso, mas ainda procura me matar. E eu fui o último profeta que sobrou. Né? E o que é que Deus fala? Vai lá, não sei em qual lugar, unja Eliseu profeta, unja não sei quem lá, rei sobre Israel, sobre Judá. E não se preocupe, porque eu preservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, cujas bocas não o beijaram. E essa mensagem é fantástica, porque não é que esses 7.000 permaneceram, eles foram preservados por Deus. Em alguns trechos da Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia usa eleitos de Deus. Então, até mesmo a nossa perseverança, a nossa atitude de fé, ela só é possível porque Deus permite que a gente permaneça. Né? Então, nós só estamos aqui porque o Senhor quis. Nós somos filhos porque Ele quis, não foi porque a gente quis. Nós somos feitos filhos por Ele. Fomos nós que fomos adotados. Né? É óbvio que há uma atitude de fé, de rendição, de arrependimento que tem que vir da gente. Né? A gente não pode terceirizar essa questão. Mas isso também só é possível porque o Senhor permitiu. Né? Nós merecíamos o juízo. Mas o Senhor permitiu, mediante justiça e misericórdia, que nós alcançássemos essa graça. Né? Ele permitiu que nós não apenas fôssemos perdoados, mas como também nós fôssemos considerados filhos de Deus e amigos de Deus. Amém? Amém. Outra coisa bem interessante também que nessa fase aqui, Elias está totalmente desanimado e ele não deseja mais fazer o ministério, ele quer morrer. Então ele vai embora. E é engraçado que Deus ele vai atrás, né? Ele vai atrás de Elias. E às vezes a gente pode se perguntar, mas onde é que está o livre-arbítrio nessa situação? É porque Elias aqui, ele necessitava de um resgate, né? Ele era alguém que precisava de um amparo. Deus foi até ele. E Elias, apesar de não querer mais pregar, né?
querer seguir com o ministério, apesar de Elias querer morrer nessas circunstâncias, é nítido que ainda havia na natureza de Elias algo reto e algo de temor ao Senhor. Ainda havia em Elias um senso de justiça, de amor e de retidão para com o povo. E é por isso que Deus foi atrás de Elias. Deus não abandonou Elias nessa época. Deus não abandona os seus justos. Deus não abandona aqueles que são retos de coração. Amém? Foi a mesma coisa que aconteceu com Jonas. A gente às vezes para pensar, Jonas fugiu do chamado, e Deus foi lá e parece que violou o livre-arbítrio, né? Mas Jonas, ele era um profeta, ele era alguém temente a Deus, ele era um justo, e esse justo estava sofrendo por causa da sua justiça, por causa do seu temor ao Senhor. E Jonas, assim como Elias, também caiu em tristeza, caiu em desânimo devido a essa justiça, devido a esse temor. Ele queria que a condenação, o juízo viesse sobre aquele povo. E isso desanimou ele. Mas o Senhor não abandonou Jonas. O Senhor foi atrás de Jonas. O Senhor, ele não foi até Jonas, fez o peixe engolir Jonas e mandou de volta lá para onde mandou ele ir, onde deveria ir. Aquele peixe foi mandado para resgatar Jonas. Jonas queria morrer, Jonas caiu ao mar para morrer. Mas o Senhor não abandonou ele, porque ainda havia em Jonas um senso de... Ainda havia em Jonas justiça, ainda havia em Jonas esse temor ao Senhor. E Deus não abandonou Jonas, da mesma forma que não abandonou Elias. Deus fez esse resgate e posteriormente Deus chamou novamente Jonas, e Jonas, por fim, aceitou ir até a cidade e proclamar a mensagem de arrependimento e de arrependimento dos pecados, né? Só que nesse caso aqui, na história de Jonas, essa mensagem realmente surtiu efeito. O povo se arrependeu e se voltou ao Senhor. Aí depois Jonas se irrita, né? Porque ele queria mesmo que o juízo viesse, né? Mas enfim, isso já é outra história. Acho que o Jonas, ele passou um pouquinho da dose de justiça dele, né? Essa justiça aí vem apenas do Senhor. Esse juízo, irmão, vem apenas do Senhor. Mas a pergunta que eu faço: se fosse você, no meio desse povo adúltero e mau, você estaria entre os santos de Deus? Se fosse nessa época aqui de Elias, será que você estaria entre esses 7.000 que não dobraram o joelho diante de uma imagem de um demônio? Então, será que fosse nessa época, você seria realmente um carvalho de justiça? E trazendo isso para os dias de hoje, será que nós somos esses remanescentes? Será que nós somos esses carvalhos de justiça? Será que nós realmente odiamos o mal? Nós odiamos o pecado? Será que nós realmente odiamos as coisas do mundo? E se nós odiamos, se nós temos esse senso de justiça que Jonas e Elias tiveram, será que nós não estamos desanimados com o rumo que o mundo está tomando? Será que nós estamos deprimidos com todo o mal que está acontecendo? Todos os ataques, toda idolatria, toda devassidão, todo pecado, toda doença, toda morte. Será que a gente acaba não se deixando levar por todo esse tipo de coisa? Bem, passando para o próximo ponto, vamos finalmente falar sobre as questões das aflições que há no nosso mundo. E que sempre houve, né? Desde os tempos antigos, mas que hoje em dia a gente vê que a gente tem a impressão de que está cada vez pior, né? Mas não é impressão, porque realmente está. Jesus, a Bíblia já anunciava isso. Então nós, nos dias atuais, nós percebemos que o mundo caminha cada vez mais para a maldade e para o pecado. E os filhos de Deus, a gente tem a impressão de que eles são minoria no mundo, né? Parece que até mesmo dentro da igreja há aqueles que estão apenas travestidos de filhos de Deus, né? Mas que na verdade não temem ao Senhor. Então, mas enquanto a essas aflições que há no mundo, enquanto a esses ataques, enquanto a todo esse desânimo que o mundo nos proporciona, eu queria abrir agora o texto de Mateus 5, dos 6 ao 12. Mateus 5, dos 6 ao 12.
Esse é o famoso Sermão do Monte. Vale a pena ler ele todo. Mas vamos ler só a partir do versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, nesse texto aqui, Jesus ele já trazia uma mensagem de perseverança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, o Senhor incentiva a justiça nas pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, que também alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, hoje, no mundo de hoje, a gente presencia muito isso, né, irmãos? A questão de ser perseguido por causa da justiça. Nós somos perseguidos por aquilo que nós acreditamos. Nós somos perseguidos por aquilo que nós defendemos, por todos os nossos valores. Nós somos perseguidos por causa da santa palavra que nós pregamos, né, e que nós defendemos. Quando eu falo de perseguição, no nosso contexto, seria essa questão da rejeição. Né? A perseguição de verdade também acontece mundo afora aí. Mas o que eu falo é que a palavra de Deus ela sempre foi rejeitada pelo mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno. Né? Então sempre houve, Jesus já anunciava desde antes essas mensagens de perseverança. Ele sempre anunciou que haveria perseguição, haveria injúria, haveria mentiras. Então, quantas vezes a gente ouve a quantidade de mentiras que são pregadas a respeito da palavra de Deus, né? Sendo que a palavra de Deus é a verdade. E, principalmente, a perseguição que acontece justamente por pregar a palavra. Eles odeiam a mensagem do Senhor. Assim como antigamente o povo rejeitava as mensagens dos profetas. Né? Então, a palavra de Deus ela sempre foi perseguida e confrontada dessa forma. Mas tem um pensador, um religioso, eu não sei quem foi que mencionou, que achava um sociólogo que o cristianismo ele é uma bigorna que já desgastou muitos martelos. Então, a gente realmente tem essa noção de que tanto cristãos quanto judeus, por mais perseguidos, por mais humilhados, por mais maltratados que sejam, eles sempre permanecem, eles sempre sobrevivem, sempre restam os seus remanescentes. Amém? Então, a gente ouve falar muito hoje em dia a questão do avivamento, né? E a gente espera por esse avivamento, a gente espera realmente a manifestação da glória de Deus mediante os seus filhos. Mas, com esse avivamento, eu sempre imagino que, pelo que eu vejo da Bíblia, pelo que eu vejo da história, esse avivamento, ele sempre vem mediante perseguição. Então a gente sabe que as coisas piorarão nos próximos tempos, as coisas serão mais difíceis, serão mais complicadas. Mas nós realmente temos certeza absoluta que a palavra de Deus e a glória de Deus se manifesta ainda mais nesses momentos. E é nesses momentos que os filhos de Deus são manifestados. É nesses momentos que os carvalhos da justiça, o plantio do Senhor, mediante sua santa semente, eles são manifestos. Né? Então, para quem odeia a Deus, para quem odeia Jesus, para quem odeia Cristo, fica essa mensagem, né? O cristianismo, a palavra de Deus, ela vai existir até o fim dos tempos, porque nós somos povo de Deus. Então, tanto cristãos como judeus vão existir até o final. O cristianismo não vai acabar, os filhos de Deus não vão sumir, eles só vão se fortalecer na glória de Deus. Amém? Bem, então vamos voltar um pouquinho. A gente começou lá com Isaías, falando sobre essa persistência, essa perseverança que os profetas tinham de pregar essa mensagem. Essa é uma perseverança até que quase que não faz sentido, visto que parece não surtir efeito, não surtir resultados. Todo aquele sofrimento, toda a humilhação que Isaías, Jeremias, Elias
Jonas passaram toda essa dor. Um homem só contra o resto do mundo. O que é que tinha no coração desses homens para enfrentar tudo isso? E nós vamos abrir agora um texto muito conhecido, mas que há muitas verdades nele, que é Hebreus 11, do versículo 37 ao 40. Hebreus 11, 37 ao 40. Hebreus 11 fala, além de falar sobre fé, fala da galeria dos heróis da fé. E no versículo 37 fala o seguinte: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Cerrados pelo meio, a gente lembra de Isaías. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aqui a gente está falando de um herói da fé, viu? Isso tudo aqui foi o que um herói da fé passou. Sofrimento, não havia glória mundana aqui, apenas dor, nesse caso aqui, né? Mortos, apedrejados, cerrados, vestidos de peles de ovelhas, afligidos e maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então vamos nos atentar a esses últimos 2 versículos aqui. Saiu. Vamos atentar a esses 2 últimos versículos. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, todo esse empenho que os homens de Deus tinham naquela época, até mesmo antes do surgimento da lei, como nós conhecemos, a gente fala lá de Noé, de Jó, eles não tinham nem os manuscritos para conhecer a Deus. Eles apenas tinham o temor e o espírito que os preservava, né? Então, o que todos esses homens tinham para perseverar em fé, o que todos esses homens tinham para perseverar em justiça, eles perseveraram porque eles ansiavam pela concretização de uma promessa. E que promessa é essa? Que promessa seria essa? Nós conhecemos essa promessa. Essa promessa ela já foi cumprida e irá se cumprir também. É uma promessa de salvação. É uma promessa de um Salvador, de um Messias, de um Cristo. É a promessa de uma, como esse texto menciona, de uma ressurreição superior, de uma vida eterna. Então, todos eles, versículo 35 também, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre céu, né, sobre paraíso, porque o Novo Testamento ele aborda um pouco mais sobre isso, sobre a vida eterna. Mas naquela época, na época dos patriarcas, na época dos primeiros homens de Deus, eles já ansiavam por isso, eles já ansiavam por uma promessa de salvação, uma promessa de uma vida realmente perfeita, uma vida sem dor, sem doença, sem maldade, né? Então, nessa época, os homens já ansiavam por um Salvador. Então, tudo que esses homens passavam, tudo que esses profetas perseveraram, eles faziam isso por conta de uma promessa, a promessa de um Salvador, a promessa de uma ressurreição superior, de uma vida eterna, e era apenas pela fé. Assim eles obtiveram um bom testemunho e eles persistiram. Então lembram lá o cartaz lá que eu falei da primeira vez, né? Procura esse profeta. Então, quais são os requisitos? Nenhum. Apenas ter um coração quebrantado, assim como Isaías teve. Qual é a carga horária? Apenas a suficiente. Quais são os benefícios? Graça e misericórdia. E o salário? A vida eterna. Era isso que motivava os profetas. Era isso que eles ansiavam. Uma promessa. E há promessa para nós hoje em dia. Essa mesma promessa nos aperfeiçoou. A promessa que eles tanto buscavam e que eles tanto lutavam, eles não alcançaram, mas nós alcançamos. Nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos ao Espírito Santo.
E eles foram aperfeiçoados por meio da gente, por meio dessa promessa que se cumpriu. Amém? É promessa. Então, nosso último ponto seria juízo e salvação. Como nós sabemos, nunca foi papel dos profetas convencer o povo do seu pecado. Não era papel deles fazer isso. Era apenas papel deles pregar a mensagem. Eles não tinham dom de convencimento. Nós sabemos quem tem esse dom. Nós sabemos quem convence. Nem nos dias de hoje é assim. Nós não temos poder. Nós não temos oratória para convencer ninguém a nada. As pessoas, elas são mortalmente inclinadas para o mal. E nenhuma palavra que a gente mencione, nenhuma palavra de convencimento é suficiente para convencer. Mas nós sabemos de quem é esse papel. Nós sabemos qual é, de quem é o papel de convencimento, que é do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E agora eu queria abrir em João 16, do 7 ao 11. Nesse texto, Jesus está anunciando a sua morte. Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Só isso. Bem, esse texto aqui ele fala sobre Jesus anuncia a vinda de um Consolador. Que nós conhecemos como nosso Espírito Santo de Deus. Então, esse Consolador, ele é responsável por convencer o mundo de 3 verdades: pecado, justiça e juízo. E Jesus ainda explica: do pecado, porque não creem em mim. A gente lê e acaba lendo por ler e não entendendo o significado de cada verdade que é dita, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, vem para convencer do pecado porque as pessoas não creem em Cristo. E como você crê em um Salvador, como você crê em uma redenção, se você não crê que você peca e que você tem pecado? Como você crê em um Salvador, se você não tem um coração quebrantado e não tem essa consciência do pecado? Sem esse convencimento do pecado, não tem como você crer em um Salvador, né? Muitas vezes a pessoa fala: não, eu acredito, não acredito. Tá, você acredita que existe, mas você não crê como o Senhor da sua vida. Você não crê como um Salvador, né? Depois fala da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais. Nós sabemos que mediante o nosso pecado, o que nós merecemos seria nossa condenação eterna. E por quê? Porque Deus é justo. Mas mediante a sua justiça, Deus envia um Salvador, Deus envia um sacrifício, Deus envia uma oferta, Deus envia o seu Filho, que tinha uma vida perfeita, a única vida capaz de sanar a dívida que nós tínhamos perante Deus. Então, mediante essa vida, mediante a Cristo, mediante o nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos justos. Então a justiça é feita. É isso que ele quer dizer. Porque vou para o Pai, ou seja, porque eu morrerei, porque eu serei sacrificado por vocês, porque eu sofrerei essa condenação do Pai, porque eu serei moído, essa justiça será feita. Amém? Amém. O Consolador também convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o mundo ele é desanimador, porque o mundo jaz em maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Mas o príncipe desse mundo, Satanás já está julgado e já está condenado. Amém? Aí o juízo virá sobre ele. Mas eu queria agora me aprofundar um pouquinho nessa primeira parte, nessa primeira verdade. A questão do pecado.
Eu queria ler em outro texto de João, dessa vez uma carta de João. 1 João 1, do 6 ao 10. Primeira carta de João. Do 6 ao 10. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Digam, pecado. Pecado. Se dissermos que não temos pecado, digam, pecado. Pecado. Pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos Pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar-los e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. É muito interessante, nós vimos que nesse texto aqui, nessa carta, João aborda muito a questão do pecado, né? Essa questão do pecado no homem. É interessante porque João é conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele fala muito sobre amor e porque a forma como ele se referia a si mesmo, o apóstolo que o Senhor amava, né? Então, ele poucas vezes, na verdade, quase nenhuma vez, João ele se identifica em seus textos. Poucas vezes ele se identifica. E ele se refere a si mesmo como aquele que Jesus amava, né? Ele enfatiza muito isso, né? E é interessante, que eu gosto da história de João também, é que nós chamamos ele de apóstolo do amor, né? Mas eu tento visualizar a natureza que João tinha. Por quê? Quem eram os três mais próximos de Jesus? Era Pedro, João, Tiago, né? Bem, então, obviamente, por tabela, eles eram muito próximos entre si também, né? Tanto Pedro quanto João. Nós conhecemos qual era a natureza de Pedro. Era um cara impulsivo, violento, que falava quando não devia, falava baboseira, em certos momentos, né? Ele era um apóstolo. Em certos momentos ele tinha que ficar calado, ele falava, não controlava a língua, era um apóstolo de natureza difícil, né? Mas ele estava ali no círculo íntimo de Jesus. E João era muito próximo de Pedro. Então, por tabela, é de se imaginar que João ele compartilhasse da mesma natureza de Pedro. Mas não só por isso, não só pela proximidade, mas também como que Jesus se referia tanto a ele quanto a seu irmão. João era um dos filhos do trovão, né? Então ele tinha uma natureza que se destacava, né? Ele era um filho do trovão. Então, em um determinado momento, a gente lembrar também, quando Jesus está viajando, ele procura hospedagem em alguma casa, só que ninguém quer oferecer hospedagem para ele porque ele é judeu, né? Aí o que acontece? Ele vai sair da cidade, quer que João, Tiago chegue e fala para ele: Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo e caia do céu e mate eles tudinho aqui? Aí ele diz: não, calma, o Filho do Homem veio para salvar, foi para destruir. Então a gente vê que João ele tinha uma natureza complicada também. Então o apóstolo do amor, ele reconhecia o amor, mas ele tinha uma natureza não tão amorosa também, né? Mas por que eu menciono isso? Ele era o apóstolo do amor, e nós entendemos também que Jesus não amava ele mais do que os outros, né? O que acontece é que João ele destacava isso de alguma forma, porque ele sentia isso, que isso era muito importante para ele. Jesus o amava, ele sentia esse amor, ele dava tanta importância a isso que ele menciona várias vezes nos textos dele. Isso me vem à cabeça algo também. Lá em Lucas 7, Jesus, no meio de... Naquele evento lá da mulher, do vaso de alabastro, que enxuga os pés dele com os próprios cabelos, Jesus conta uma parábola. É a parábola de dois devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. Os dois têm a dívida perdoada. Jesus lança a pergunta: qual dos dois aquele senhor amou mais? Então os fariseus lá presentes falam: aquele que devia 500 denários, né? Afinal de contas, aquele muito se perdoou, muito se amou.
Então eu fico imaginando isso. Será que João, todo esse amor que João sentia de Cristo por ele, não tinha a ver com essa noção do pecado e do perdão de Cristo perante ele? Então, de duas uma. O João tinha um pecado muito grande, e só Jesus sabia, porque ele ficou muito grato por Jesus ter perdoado, mas isso é só uma sugestão, não vamos pegar a respeito disso não. Ou então João, eu acredito mais, tinha uma plena convicção do próprio pecado e da própria natureza pecaminosa. E é por isso que ele dava tanto valor a esse amor de Jesus, porque ele sabia o pecado que havia nele, e ele sabia como Cristo, mesmo assim, mesmo perante aquele pecado, Cristo o perdoou. E João tinha uma noção tão sincera, provavelmente, desse pecado, que ele sequer se identificava no seu evangelho, né? Não era, como se ele não fosse digno, né, de se manifestar nessas cartas. Então, João, assim como Isaías, ele tinha plena convicção da sua natureza má e do seu pecado. Isaías falava: eu sou um homem de lábios impuros. E João, nessas cartas que ele fala sobre o pecado, sobre o convencimento do pecado, sobre esse arrependimento, João transmite essa ideia, esse amor. Então esse é o apóstolo do amor. Então vamos fazer essa relação agora: pecado e amor. O maior texto que fala sobre amor é o conhecido 1 Coríntios 13, capítulo todo. 1 Coríntios 13. Vamos abrir lá. 1 Coríntios 13. Apenas do 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, digam amor. Amor. Serei como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, digam amor. Amor. Eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que esse texto está falando, pessoal? Está falando aqui sobre dons de línguas. Língua dos homens, língua dos anjos. Está falando aqui sobre profecia, sobre ciência, sobre os mistérios. Isso tudo aqui é dom de Deus. Mas o que esse texto fala? Todos esses dons, eles são inferiores ao amor. O amor está acima de todos eles. Se você tiver tudo isso, se você for uma pessoa boa a ponto de entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, nada disso valerá. Amém? Mas eu também não quero que vocês tenham uma leitura romântica desse texto. Então eu queria ler ele de outra forma. Então vamos ler aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver a Cristo, digam Cristo, serei como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine, ou como prato que retine. Ou seja, se eu não tiver a Cristo, eu serei frio e vazio como instrumento, como um prato daquele dali. Faz muito barulho, mas eu serei frio e vazio. Amém? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver a Cristo, digam Cristo, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver a Cristo, nada disso me aproveitará. Então você pode ser a melhor pessoa do mundo, o homem mais moral do mundo, o homem cheio de justiça mundana, cheio de retidão, cheio de moral. Se você não tiver a Jesus, nada disso lhe valerá. É Cristo quem salva. Ele é salvo porque nós somos salvos pela crença nele, e não por obras. Amém? Amém. Para concluir, primeiro ponto, para recapitular: persevere em fé, com firme convicção das promessas que o Senhor tem para nós. As promessas que Deus tinha para os homens daquela época são as mesmas para nós. Inclusive, nós usufruímos de algo que eles não usufruíam na época, que era o Espírito Santo de Deus plenamente acessível para nós.
Nós hoje conhecemos a Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nós temos na promessa que Ele retornará com justiça e com juízo, Ele acabará com o sofrimento, com toda a dor, Ele virá com o seu amor e com a sua salvação. Lá em João 16:33 fala: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o Senhor já avisou que nós passaríamos por toda dificuldade, por toda aflição, por toda perseguição, por toda dor. Esses males que há no mundo, doença, dor, tristeza. Jesus nos avisou que isso viria. Mas Ele pediu que nós tivéssemos paz nele. A paz que excede todo entendimento. A paz que guarda os nossos corações, que guarda as nossas mentes em Cristo Jesus. Ele falou que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele já venceu. Ó morte, onde estás? Né? Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Amém? Segundo ponto, os sofrimentos do presente nem se comparam com a glória que há de vir. Eu queria ler agora Apocalipse 21, do 3 ao 5. Eu queria que vocês absorvessem esse texto com todo cuidado e com todo amor, e que eles fiquem guardados no coração de vocês. Certo? Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Amém. Então, sejam fortes, continuem firmes. Aqueles que são fortes, continuem na caminhada, sejam perseverantes. Os fracos, retornem ao Senhor, porque Ele está sempre disposto a te receber de volta. Assim como a parábola do filho pródigo, eles têm sempre estar de braços abertos para te receber. E não apenas isso, mas como Ele está sempre te chamando para o retorno. Ele sempre está lá. Hein? E para aqueles que conheceram as promessas de Deus hoje, ou que estão relembrando e entrando novamente em seus corações nas promessas de Deus nessa noite, seja você também hoje no carvalho de justiça, no cantinho do Senhor. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por um mero acaso. Você pode ser filho de Deus pela vontade dEle. É Ele quem nos faz ser filho de Deus, e é Ele quem te chama. Amém? Amém.